E se eu te dissesse que existe uma regra espiritual ignorada pela maioria dos cristãos que pode estar bloqueando completamente a santificação que você tanto busca? John Wesley acreditava que não é possível crescer em santidade por acidente. E isso não é uma frase motivacional, é uma convicção registrada em seus sermões, diários e práticas espirituais. Ele não confiava em emoções momentâneas, nem em experiências isoladas. Wesley acreditava que a santidade precisava ser observada, examinada e confrontada diariamente. Por isso, ele manteve algo que poucos conhecem: um diário espiritual, onde ele não registrava conquistas, mas quedas, intenções, pensamentos, falhas ocultas, tudo diante de Deus. Um diário que não era para leitores, não era para publicação, era para santificação. E hoje, ao mergulharmos nos sermões sobre perfeição cristã, você vai entender qual era a regra simples, mas radical que Wesley seguia, por que ele acreditava que muitos cristãos se enganam achando que estão crescendo e como essa prática pode transformar sua vida espiritual a partir de hoje. Mas atenção, esse ensino confronta nossa fé confortável e talvez explique por que tantos conhecem a Bíblia, mas não experimentam mudança real. Fique comigo até o final, porque além da história, eu vou te mostrar como aplicar isso de forma prática, sem misticismo e sem legalismo, exatamente como Wesley ensinava. Antes de falar do diário secreto de santificação, você precisa entender quem era John Wesley espiritualmente quando escreveu sobre perfeição cristã, porque isso muda tudo. John Wesley não era um cristão superficial tentando melhorar de vida. Ele era um homem obcecado por santidade, no sentido mais literal da palavra. Desde jovem, Wesley vivia com uma pergunta queimando no coração: estou realmente sendo transformado ou apenas disciplinado? Ele jejuava toda semana, orava horas por dia, lia a Bíblia, pregava incansavelmente. Mesmo assim, algo o inquietava. Ele percebia que a atividade religiosa não garante santidade real e que é possível obedecer externamente enquanto o coração continua intocado. É nesse contexto que o autoexame espiritual diário, registrado de forma sistemática, importante é entender que Wesley falava em perfeição cristã. Ele não falava de impecabilidade. Ele falava de amor governando as intenções, pecados conscientes sendo confrontados, coração alinhado, não apenas comportamento, crescimento visível, mensurável e honesto. E para isso, ele acreditava em uma verdade dura: aquilo que não é examinado nunca é transformado. A revelação, o diário secreto de santificação. John Wesley mantinha um diário espiritual, mas não do jeito que você imagina. Não era um diário emocional, não era um devocional bonito, não era um registro de vitórias, era um instrumento espiritual de confronto. Todos os dias, sem exceção, Wesley fazia perguntas a si mesmo diante de Deus. Perguntas como: que pecados conscientes cometi hoje? Em que momentos busquei aprovação humana? Fui governado pelo amor ou pelo orgulho? Onde negligenciei a graça que recebi? Que pensamentos não confessados habitaram minha mente? E aqui está o detalhe que muda tudo. Ele não respondia para se condenar, ele respondia para não se enganar. Wesley acreditava que o maior perigo espiritual não é o pecado visível, mas o auto-engano piedoso. E por isso ele dizia, em essência: prefiro um coração ferido pela verdade do que consolado por ilusões religiosas. Agora vou revelar as 3 sessões desse diário secreto. E atenção na terceira sessão, porque ela é a que mais assusta os cristãos modernos, mas também é a mais poderosa. Primeira sessão: o registro das quedas. Isso mesmo, os santos anotavam cada vez que falhavam, mas não do jeito que você imagina. Eles não escreviam: pequei de novo, sou um lixo. Não, eles escreviam com detalhes cirúrgicos. Qual foi o gatilho? O que estava sentindo antes? Qual promessa de Deus eu esqueci naquele momento? Por exemplo, um desses diários dizia: hoje perdi a paciência com meu irmão. Percebi que isso aconteceu porque passei a manhã inteira sem orar. Esqueci que minha força vem de Cristo, não de mim. Amanhã, antes de qualquer atividade, vou me lembrar: separado de Cristo, nada posso fazer. Vê a diferença? Não é autopiedade, é análise espiritual, é engenharia reversa da santidade.
Nos sermões sobre perfeição cristã, aprendemos que santificação é progressiva. É como um atleta que registra cada treino, cada falha, cada melhoria. O diário secreto era o registro dessa jornada. Segunda sessão: o mapa das vitórias escondidas. E aqui fica interessante. Os santos não anotavam as grandes conquistas públicas. Eles anotavam as micro-vitórias que ninguém via. Hoje tive vontade de falar mal, mas mordi a língua. Senti inveja, mas orei pela pessoa em vez de alimentar o sentimento. Quis desistir da oração, mas fiquei mais 5 minutos. Sabe por que isso é poderoso? Porque a verdadeira santificação não acontece no palco, acontece no quarto vazio, na conversa que ninguém ouve, na tentação que você vence sozinho com Deus. Os sermões sobre perfeição cristã deixam claro: Deus não está impressionado com sua performance pública. Ele está interessado na transformação do seu coração quando as câmeras desligam. Mas é a terceira sessão que separa os cristãos comuns dos santos verdadeiros. E eu aviso, essa parte vai mexer com você, porque ela exige algo que poucos estão dispostos a fazer. Terceira sessão: as perguntas brutalmente honestas. E essa sessão não tinha respostas bonitas, só perguntas que cortavam até o osso. Todo dia, antes de dormir, os santos faziam perguntas como estas a si mesmos. Hoje, alguém foi beneficiado porque eu existi? Amei meu inimigo hoje ou apenas evitei? Senti inveja, mas orei pela pessoa em vez de alimentar o sentimento. Quis desistir da oração, mas fiquei mais 5 minutos. Sabe por que isso é poderoso? Porque essas perguntas eram como bisturis espirituais. Elas cortavam toda a hipocrisia, toda a máscara religiosa, toda a autopiedade. E sabe o que é mais radical? Eles não faziam essas perguntas para se sentirem mal, faziam para manterem o coração macio, aberto à correção do Espírito Santo. O mito da santidade instantânea. Quantas vezes você já se sentiu um fracasso espiritual? Você vai na igreja no domingo, se emociona no louvor, promete para Deus que vai mudar e na segunda-feira já está fazendo as mesmas coisas de antes. Eu sei exatamente como é isso. E sabe o que descobri estudando os sermões sobre perfeição cristã? Que esse ciclo de culpa não era para ser a vida cristã normal? Nos sermões clássicos sobre perfeição cristã, descobrimos algo revolucionário. Os santos verdadeiros não acordavam perfeitos. Eles mantinham um registro diário, um diário secreto de santificação, onde anotavam não suas conquistas espirituais para mostrar aos outros, mas suas batalhas mais íntimas. E tinha uma seção específica nesse diário que ninguém mais via. Uma seção que, se fosse revelada, mudaria completamente como vemos a santidade. Daqui a pouco eu vou te contar o que estava escrito lá, mas primeiro você precisa entender. A igreja moderna criou uma ilusão perigosa, a ilusão da santidade instantânea. Pregamos que basta aceitar Jesus e pronto, você está santificado. Mas os sermões sobre perfeição cristã nos mostram uma realidade diferente. John Wesley, um dos maiores pregadores sobre santificação, dizia que a perfeição cristã não significa a ausência de tentação ou de batalhas internas. Significa amor puro a Deus e ao próximo, governando todos os temperamentos, palavras e ações. Percebe a diferença? Não é sobre nunca cair, é sobre o que governa seu coração. E aqui está o segredo que estava nos diários. Os santos caíam, mas se levantavam diferentes. Eles tinham um método. O método da santificação diária. Agora você pode estar pensando, isso parece pesado demais, parece legalismo. E é aqui que a maioria das pessoas entende errado a santificação. Os sermões sobre perfeição cristã não pregam legalismo, pregam amor apaixonado. A santificação não é seguir regras por medo de punição, é transformação por causa do amor de Cristo. O diário secreto não era uma lista de tarefas religiosas, era um relacionamento documentado. Era a história de alguém que está se apaixonando cada vez mais por Jesus e permitindo que esse amor transforme tudo. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Como você pode começar seu próprio diário de santificação hoje. Primeiro, comece com gratidão, não com culpa. Todo dia, antes de qualquer coisa, escreva 3 razões específicas pelas quais você é grato a Deus. E tem que ser específico. Não escreva, sou grato pela vida. Escreva, sou grato porque hoje acordei,
porque meus pulmões funcionam, porque tenho mais uma chance de conhecer a Cristo. Especificidade quebra a religiosidade. Segundo, faça a autópsia espiritual do dia anterior. Isso é o que estava na primeira sessão do diário. Onde você falhou? Mas não apenas falhei em ter paciência. Vá mais fundo. Por que falhei? Qual promessa de Deus eu não acreditei naquele momento? Porque todo pecado, no fundo, é incredulidade. É não acreditar que Deus é suficiente, que seu caminho é melhor, que sua graça é real. Terceiro, registre as vitórias invisíveis. Aquele momento em que você queria reagir mal, mas não reagiu. Aquela conversa onde você escolheu encorajar em vez de criticar. Aqueles 5 minutos extras de oração quando seu corpo queria desistir. Por que isso importa? Porque nossa mente tem viés negativo. Ela se lembra mais das falhas do que das vitórias. O diário reequilibra isso. Ele te mostra que a graça de Deus está operando, mesmo quando você não percebe. Quarto, faça as perguntas brutalmente honestas. E aqui está o segredo. Você não faz essas perguntas para se destruir. Você faz para se manter desperto espiritualmente. A maior ameaça para a santificação não é o pecado óbvio, é a mediocridade confortável. É aquela vida cristã morna, onde você não está fazendo nada terrivelmente errado, mas também não está fazendo nada radicalmente certo. Os sermões sobre perfeição cristã nos desafiam. Deus não chamou você para ser mais um cristão comum. Ele te chamou para ser santo. E santidade não é perfeccionismo religioso. É amor radical, obediência apaixonada, transformação genuína. Os 3 maiores erros na busca da santificação. Mas antes de eu te mostrar como começar hoje, preciso te alertar sobre 3 erros fatais que destroem a jornada de santificação de milhões de cristãos. E aposto que você está cometendo pelo menos um deles. Erro número 1. Confundir santificação com performance religiosa. Esse é o erro mais comum. As pessoas pensam, se eu orar 3 horas por dia, ler 10 capítulos da Bíblia, jejuar 2 vezes por semana, serei santo. Errado. Os sermões sobre perfeição cristã são claros. Você pode fazer todas essas coisas e ter um coração longe de Deus. Os fariseus faziam tudo isso e Jesus os chamou de sepulcros caiados. Santificação não é sobre quantidade de atividades espirituais, é sobre qualidade de relacionamento com Deus. É possível orar 15 minutos com um coração quebrantado e estar mais próximo de Deus do que alguém que ora 3 horas no piloto automático. Erro número 2. Achar que santificação acontece isolado da comunidade. Muitos cristãos pensam, vou me trancar no quarto, vou ter meus momentos com Deus e isso é suficiente. Não é. A santificação verdadeira é testada no relacionamento. É fácil ser paciente quando você está sozinho. Difícil é ser paciente com aquela pessoa irritante da igreja. É fácil amar a Deus no monte. Difícil é amar seu inimigo no vale. O diário secreto registrava as batalhas solitárias, mas os santos sabiam, a santidade se prova na comunidade. Por isso eles se cercavam de pessoas que os desafiavam, corrigiam e caminhavam juntos. Erro número 3, e esse é o mais mortal, buscar santificação sem entender graça. Tem gente tentando se santificar pela força de vontade. Eu vou conseguir, eu vou ser forte, eu vou vencer. E falha repetidamente, porque está tentando fazer o trabalho do Espírito Santo. Os sermões sobre perfeição cristã revelam um paradoxo lindo. Você é responsável pela santificação, mas é Deus quem santifica. Você tem que se esforçar ao máximo, mas confiar totalmente na graça. É como aprender a andar de bicicleta. Você tem que pedalar, mas se ficar tenso demais, vai cair. Você precisa de esforço e relaxamento ao mesmo tempo. Santificação é assim, esforço humano dependente da graça divina. E sabe o que o diário secreto fazia? Ele mantinha esse equilíbrio. Quando você registrava suas falhas, via sua necessidade de graça. Quando registrava suas vitórias, via a graça operando. O diário era um lembrete constante. Não sou eu, mas Cristo em mim. Então, deixa eu recapitular o que descobrimos hoje sobre o diário secreto de santificação. Aprendemos que a santidade verdadeira não é performance pública, mas transformação privada. Que os santos mantinham um registro íntimo de suas batalhas, não para impressionar pessoas, mas para crescer com Deus. Vimos as 3 seções do diário.
o registro das quedas para aprendermos com elas, o mapa das vitórias escondidas para enxergarmos a graça operando e as perguntas brutalmente honestas para mantermos o coração desperto. E entendemos que santificação não é legalismo, não é isolamento e não é força de vontade. É amor acrescente que transforma tudo. Agora, aqui está meu desafio para você. Comece hoje, não amanhã. Pegue um caderno, abra uma nota no celular ou crie um documento e escreva. Comece com gratidão. Faça a autópsia do seu dia. Registre uma vitória que ninguém viu e faça pelo menos uma pergunta brutalmente honesta para si mesmo. Vai ser desconfortável, eu sei, porque você vai ter que olhar para coisas que preferia ignorar, mas é exatamente esse desconforto que te tira da mediocridade espiritual. Os sermões sobre perfeição cristã nos lembram: Deus não está satisfeito com cristãos mornos. Ele quer filhos santos, apaixonados, transformados. E essa transformação começa quando você para de fingir e começa a ser brutalmente honesto com Deus e consigo mesmo. Imagina daqui a 1 ano você olhar para trás e ver um registro completo da sua jornada com Deus, ver como Ele te transformou, ver as batalhas que você venceu, ver as áreas onde você cresceu. Esse diário não vai ser um troféu para você exibir, vai ser uma testemunha silenciosa da fidelidade de Deus na sua vida. E quando você estiver desanimado, vai poder abrir e ver: olha onde eu estava, olha onde Deus me trouxe. Ele é fiel. A santificação é a jornada mais difícil e mais recompensadora que você pode fazer. E o diário secreto é simplesmente a ferramenta que mantém você honesto, humilde e esperançoso nessa jornada. Então não deixe esse vídeo ser apenas mais um conteúdo que você consome e esquece. Deixe ser o ponto de virada. O dia em que você decidiu parar de fingir e começar a se transformar de verdade. Se você chegou até aqui, esse conteúdo tem edificado sua vida espiritual. Quer se aprofundar mais? Conheça o livro Explicação Clara da Perfeição Cristã, John Wesley. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Mas antes de você sair, deixa eu fazer algumas perguntas que quero que você responda nos comentários. Primeira pergunta: se Jesus lesse o diário da sua vida essa semana, o que ele encontraria? Vitórias invisíveis ou apenas uma rotina religiosa vazia? Comenta aqui embaixo com honestidade. Segunda pergunta: qual é aquele pecado secreto que você está carregando sozinho, achando que nunca vai vencer? E se esse vídeo é o sinal de Deus dizendo que está na hora de começar a registrar a batalha e confiar na graça dele? Terceira pergunta, e essa é a mais importante: você está disposto a começar hoje, agora, o seu diário secreto de santificação? Ou vai deixar para depois e continuar no ciclo de mediocridade espiritual? Responde nos comentários. Eu leio todos e vou responder o máximo que conseguir. E olha, se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que Deus falou alguma coisa ao seu coração, então você precisa se inscrever nesse canal agora. Por quê? Porque não vou parar por aqui. Nos próximos vídeos vou continuar destrinchando os sermões sobre perfeição cristã, revelando mais segredos práticos da santificação que a igreja moderna esqueceu. Vou falar sobre como vencer pecados específicos, como desenvolver disciplinas espirituais que realmente funcionam, como discernir a voz de Deus no meio do barulho e muito mais. Então clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha isso com alguém que você sabe que está travado na vida cristã e precisa desse empurrão. Lembre-se, santidade não é opcional para quem diz que ama a Jesus, é o chamado. E hoje você deu o primeiro passo, documentando essa jornada. A gente se vê no próximo vídeo e até lá mantenha seu diário em dia e seu coração aberto. Graça e paz.